Boa tarde, pessoal. Bom, são 5h30 aí, vamos começar no horário e prestigiar quem se logou na hora. O pessoal vai entrando aí, mas já está com bastante gente logada. Bom, primeiro eu queria agradecer de novo o tempo e o interesse de vocês em bater um papo aqui com a gente. Em tempos de pandemia e Covid, a gente está aqui num cenário diferente. Imagino que todos vocês também. Espero que todos saudáveis. Acho que é o mais importante agora, sem dúvida nenhuma. A ideia aqui é continuar um processo que a gente já vem fazendo nas últimas semanas, de estar perto dos investidores, de estar perto dos assessores, dos distribuidores, dos nossos clientes. A gente entende que o momento é super volátil, a gente entende que tem muita notícia, os mercados chacoalhando bastante aqui e lá fora. Então, por isso, a gente quer continuar com o nosso processo de transparência, de proximidade, na medida em que a tecnologia permite. A gente quer continuar contando para vocês o que vem fazendo aí nos últimos dias, nas últimas semanas, com o mercado mais volátil. Como nos outros que a gente fez, a ideia aqui não é apresentar muito a GEL. Eu estou partindo do pressuposto que as pessoas que estão aqui já têm algum conhecimento sobre o processo da GEL. Se alguém depois quiser nos procurar para entender melhor a GEL especificamente, estamos super à disposição, mas a ideia aqui é realmente dar um feedback do que a gente tem feito aí nas últimas semanas. E principalmente, também não é uma grande apresentação. Eu queria que, de novo, na medida em que a tecnologia permite, que fosse mais um bate-papo. Então, eu estou com o chat aberto aqui, vocês podem ir mandando pergunta e a gente vai tentando tornar isso aqui um pouco mais interativo. Mas eu tenho aqui algumas coisas que eu queria contar para vocês, né? A primeira é quem me conhece, quem me ouve falar da GEL, quem já teve a oportunidade de fazer reunião comigo, sabe que eu sempre defendi, eu continuo defendendo, e eu acho que a gente montou na GEL um processo de investimento em ações que é conservador, né? E, obviamente, a classe de ativos é uma classe que tem volatilidade, a gente está experimentando isso agora de uma maneira bastante forte, mas a maneira que a GEL pensa o investimento em ações, eu sempre acho e continuo defendendo que é uma maneira conservadora. Porque, basicamente, a gente tenta defender o portfólio do investidor do que eu acho o maior risco que existe, que é a perda permanente de capital, né? Então, eu queria começar contando que, apesar de conservadora, né, a gente teve aí um período de março, ou pelo menos desde o carnaval, onde os mercados começaram a cair, que, obviamente, o nosso portfólio também caiu, e, inclusive, caiu um pouco mais que os índices, né? Então, eu queria, para quem está mais acompanhando no dia a dia e vê os resultados no ano, tanto do nosso fundo quanto dos índices, eu acho super importante, primeira coisa, é dividir dois momentos do ano, né? O primeiro momento do ano, onde o mercado ainda subia muito e a gente estava ficando um pouco para trás, a gente tinha uma posição grande de caixa. Esse é um momento que fala muito bem com a GEL, o processo da GEL, muito preocupado, olhando sempre muito valuation, preço, a gente tinha uma impressão que as coisas estavam caras, mas tem um segundo momento onde os mercados caem muito, e aí o nosso portfólio cai um pouco mais que os índices, e aqui eu queria, talvez valha a pena a gente começar a entender um pouco e contar para vocês um pouco por quê. A gente tinha, no começo da crise, e antes dela, a gente tinha algumas ações, algumas empresas dentro do portfólio de setores que foram, e aí é uma questão de, às vezes, sorte, azar, mas foram muito impactadas nas primeiras quedas, né? Que basicamente eram luxo e viagem. A gente tinha algumas posições nesses setores, empresas que a gente gostava e continua gostando, acha que tem todas as qualidades que uma empresa precisa ter para estar no universo de cobertura da GEL, mas foram extremamente impactadas por estar nesses setores, por melhor que sejam geridas, por melhor que sejam suas marcas, por mais poder de preço que elas tenham em cenários até difíceis, mas nesse momento, com o mundo em lockdown, claramente elas iam sofrer muito como sofreram. Então, eu acho que parte dessa diferença que a gente está mostrando aí para os índices nesses primeiros
3, 4 semanas aí de queda, de crise, vem muito daí, da gente ter um posicionamento inicial em alguns setores que acabaram sofrendo muito no começo da crise, né? E aí acho que vale falar um pouco o que a gente fez, né? E como a gente, como o nosso time de investimentos, interagiu com o processo de investimento que já é pré-estabelecido, já estabelecido há bastante tempo, para tornar o portfólio, de novo, na nossa opinião, mais conservador e de novo, principalmente começando como primeira regra, proteger e evitar a perda permanente de capital. Então, logo que essa crise mais forte começa, a volatilidade começa muito forte, a gente já rapidamente entende que vamos dizer, os impactos nas empresas, na economia real, nos negócios realmente, seriam muito grandes, principalmente em alguns setores. Então, o que a gente fez foi, acho que eu já contei isso, estressar muito os modelos, colocar, vamos dizer, receitas para o ano de 2020 e recuperação de receitas para o ano de 2021 muito diferentes do que qualquer previsão anterior podia imaginar. Então, coisas como caindo 90%, 80%, 70%. E isso, obviamente, gera um impacto muito forte no valuation de longo prazo que a gente tem dessas companhias, diminuindo muito o preço-alvo, o preço dessas companhias, o valor que a gente considera justo para essas companhias daqui 5 anos, né? Então, obviamente, daí, diante desse novo cenário, vamos dizer, tanto de algumas teses, a gente achando que não fazia mais sentido ter, nesse momento, por estarem em setores que certamente sofreriam muito, independente se a empresa é a melhor do setor ou não, a gente acha que não é a hora de ter esses setores. A gente também, mesmo nos setores que a gente gosta, mesmo nas empresas que a gente gosta e continua gostando e acha que vão passar bem por esse processo, apesar de receitas menores, a gente também quer, nesse momento, ver nesse momento um menor valor de longo prazo, portanto, aquela diferença que sempre, vamos dizer, guia o nosso processo de investimento, né? O que vai para o portfólio, de olhar o preço do ativo e comparar com o valor de longo prazo, esse valor também caiu, porque, obviamente, a gente já não, olhando para 2023, 2024, 2025, não vê o mesmo valor para essas companhias do que via antes, né? Então, isso tudo, quer dizer, esse processo que vai acontecendo enquanto os mercados caem e a gente vai olhando para as teses e estressando muito os modelos, nos levam a ter hoje um portfólio mais conservador. E o que eu quero dizer com um portfólio mais conservador? Primeiro que alguns setores a gente decidiu que nesse curto prazo a gente não vai investir, mesmo que o preço pareça muito atrativo. E por que não? Porque, de novo, respeitando o momento e os impactos econômicos, a gente vai evitar empresas muito alavancadas, empresas que demandem muito capital para continuar a sua operação, e empresas que sejam do setor de viagem. Por quê? Porque a gente entende que esses setores serão muito mais prejudicados ou terão resultados muito mais negativos do que outros setores. Então, nesse momento de novo, ser conservador e ser humilde, tentar entender que podem ter riscos aí que a gente ainda não conseguiu decifrar todos, a gente não quer ser o portfólio, a gente não tem a menor intenção de ser a gestora que vai acertar dentro do setor de turismo aquela ação que vai mais, não é o nosso estilo. Nosso estilo é gerar retornos consistentes em janelas longas e, para isso, a perda permanente de capital tem que ser evitada, né? Então, hoje a gente está evitando e evita entrar em alguns setores específicos e por outro lado, também tem diminuído a concentração. A gente hoje tem um portfólio mais pulverizado, com mais setores e mais companhias, com um tamanho médio de posição um pouco menor. Por quê? Também respeitando que a gente está vendo muitas partes se movendo ao mesmo tempo no mercado, muitos impactos aparecendo. É difícil ter, a gente nunca tem, né, no mercado de investimento, a foto completa, faz parte do processo, tomar decisão com informações incompletas, mas a gente acha que agora a gente realmente está no momento ainda mais complexo, com informações ainda menos completas. Então, a gente quer respeitar esse momento e ter menos convicções fortes. Então, mesmo os ativos que a gente acha muito baratos e que a gente confia muito no modelo de negócio, a gente vai limitar exposições máximas e quer ter
um portfólio mais pulverizado. Então, hoje a gente tem na carteira perto de 20 ativos. Se a gente lembrar, em final de fevereiro, a gente tinha 10 ativos, então hoje a gente tem 20 ativos, né? E, portanto, obviamente, a participação média, vamos dizer assim, de cada ativo também diminui um pouco, né? Com isso, a gente entende que, o portfólio continua com um yield, né, continua com uma TIR projetada para ele, a mola continua bem comprimida, então continua boa a TIR projetada para o portfólio, mas a gente, do outro lado, entende também que vai, desse jeito, tornando o portfólio mais ajustado para o momento que a gente vive de indefinição, de tentar entender os reais impactos na economia e, sem abrir mão de retorno potencial, minimizar cada vez mais o risco de perda permanente de capital. E o que é risco de perda permanente de capital para um portfólio como o da GEL? É uma empresa quebrar, é uma empresa simplesmente sair do negócio, ter perdas enormes e a gente não conseguir, vamos dizer, sair delas ou não conseguir defender o portfólio desses ativos, né? Então, o que eu queria passar para vocês, grosso modo, é assim: começa a crise, a gente tinha alguns ativos de setores que foram muito impactados, a gente rapidamente percebe o real impacto, ou o maior impacto em alguns setores da economia, passa as nossas teses por um war room e estressa muito essas teses com receitas e resultados muito baixos, muito diferentes. Tenta olhar nessas empresas quais a gente tem confiança de que, mesmo nesse cenário de estresse, passam por essa crise sem grandes problemas estruturais. E o que eu estou chamando de problemas estruturais? Estou chamando precisar de muito crédito, precisar de ajuda governamental. A gente não quer investir o nosso dinheiro e o dinheiro de vocês nesse tipo de aposta. A gente não quer apostar se o governo vai ou não salvar um ou outro setor, uma outra companhia. Então, a gente foca em companhias com um bom retorno, porque também caíram muito, mas que, na nossa visão, tem um modelo de negócio muito resiliente. Então, quando eu olho hoje para o portfólio da GEL, eu vejo um portfólio muito resiliente do ponto de vista de qualidade dos ativos e também, obviamente, muito barato quando a gente olha para o longo prazo, para um valuation de 5 anos, mesmo tendo em vista um cenário pior para 5 anos de lucratividade, de receita e de crescimento de todas as companhias que a gente olha, né? Então, basicamente é esse movimento que a gente faz, é isso que a gente vem fazendo. Claro que isso aqui é um trabalho contínuo, como vocês sabem, não tem muito fim. A gente segue aprendendo com toda essa volatilidade. Talvez uma grande lição é que realmente os setores vão reagir de maneiras muito diferentes e há empresas muito boas, mas em setores muito afetados que a gente acha que não vale a pena ter nesse momento. Isso não quer dizer que a gente não vai ter nunca essas companhias, mas quer dizer que agora a gente vai evitar até que a gente consiga ter uma visibilidade melhor desses setores, né? Estou vendo aqui se na minha colinha se eu não pulei nada. Então, eu falei dos setores que a gente está evitando, muito, de novo, para evitar perda permanente de capital, e essa questão do desempenho do fundo eu queria separar muito entre o início do ano, onde o S&P sobe muito e a gente realmente ali, vendo as coisas muito caras, não se incomoda muito de ficar para trás dos índices ali, e no momento depois da queda, aí sim a gente olha com mais cuidado e tenta entender e transformar o nosso portfólio de novo num portfólio conservador e resiliente, né? Eu estou vendo que já tem bastante pergunta aqui, então talvez valha a pena começar a respondê-las, se vocês acharem bom. O Vitor pergunta se a gente acha se é possível imaginar uma recuperação em V ou em U. Vitor, como você sabe, a gente não tem muita opinião macro, difícil saber isso, é muito difícil saber no momento desse o que está no preço e o que não está. Quando a gente olha para o VIX, a gente ainda vê um VIX alto, o que quer dizer um mercado com incerteza, com risco, um VIX historicamente alto. Mas eu não gostaria de entrar nesse ponto. A gente prevê ainda volatilidade, acho que ainda vai vir muita notícia no campo econômico, no campo, vamos dizer, das empresas, difíceis as notícias para as empresas, os números vão ser ruins, é difícil saber como
o mercado, né, vai formar preço em cima dessas notícias. Então, eu não sei se a recuperação é em V ou em U, que a gente tem uma alta convicção, um alto conforto em dizer é que a gente vê nos ativos que tem hoje no portfólio da GEL um bom retorno potencial, olhando para o nosso longo prazo de 5 anos, em companhias que, de novo, mesmo estressadas, passaram bem por esse processo de estresse, na nossa opinião, e tendem, na nossa opinião, de novo, a cruzar esse caminho, seja ele em V, seja ele em U, bem e sem grandes riscos estruturais. O Wendel pergunta aqui de Disney. Disney é uma dessas companhias que a gente passou pelo nosso War Room. Obviamente, como a maioria das companhias de qualquer portfólio, vai ter um 2020 muito mais difícil em termos de lucratividade do que era planejado ou era esperado há 3, 4, 5, 6 meses atrás. A questão dos parques fechados é uma novidade. A gente também não sabe quanto tempo ela vai ter que ficar com o parque fechado. O que a gente sabe é que na nossa projeção, quando a gente faz esse stress, a gente fecha os parques por muito mais tempo do que é já noticiado, justamente para tentar entender e não tentar ficar à mercê de notícias, porque é muito difícil. A gente quer ter uma noção de, se ficar por um período muito longo fechado, né, qual o impacto, e a gente ainda está bastante confortável com a companhia. É uma das companhias que seguem no nosso portfólio, é uma das maiores posições do portfólio. Então, a nossa opinião de Disney é que ela é uma companhia que a gente continua gostando tanto do modelo de negócio quanto da relação preço-valor, segundo os nossos cálculos, está no nosso portfólio ainda, né? O Pedro pergunta aqui do baratômetro. Pedro, o baratômetro ele já está bastante alto. A gente, a última vez que falou, estava acima de 20, e a gente acha que a partir daqui é muito pouco relevante, na verdade, exatamente em que número ele está. Tem também, obviamente, um fator importante que, uma vez que a gente diminui, né, o valuation de longo prazo das companhias, como a gente acabou de fazer, em tese isso também diminuiria o baratômetro. Então, um baratômetro de hoje de 18%, 19%, ele já é ajustado para um cenário muito diferente do que a gente via sei lá, 4, 5, 6, 7 semanas atrás. Então, ele é um baratômetro muito alto, perto da casa dos 20, já com preços, né, de valuations, o valor das companhias de longo prazo também ajustado bastante. Então, na nossa opinião, vamos dizer, um portfólio barato e, de novo, na minha opinião e na nossa da GEL, bastante conservador em termos de não colocar o nosso cliente ou agente em posição de alto risco de perda permanente de capital. Isso, para a gente, é o pilar número 1, é defender, continuar tendo um portfólio e um processo de investimento conservador dentro de uma classe de ativos volátil, né? O Felipe me pergunta aqui o beta médio do portfólio. Eu não tenho de cabeça aqui, Felipe, o beta. Eu posso, se você quiser, depois me manda teu e-mail, ou eu vejo na lista dos inscritos, eu vejo esse número e eu te passo esse número, tá? Eu não tenho esse número de cabeça aqui comigo. O Roberto nos pergunta aqui o que a gente recomenda para o investidor que ainda tem caixa. Roberto, acho que é muito difícil recomendar alguma coisa para o investidor, depende muito do perfil, depende muito de o quanto você já está ou não exposto à renda variável. O que, para mim, é muito claro é que daqui a um bom tempo, e aí eu falo 5 anos como um exemplo de quão longe pode ser, né? E eu não falo 5 anos só por falar, eu falo 5 anos para realmente a gente incorporar 5 anos, mas a gente acha que daqui a 5 anos tem uma alta probabilidade de esse período aqui ter sido um bom período para se investir no fundo da GEL. A gente não olha outras carteiras, a gente não olha índice, a gente não olha Brasil. Então, o que eu posso dizer é que a gente tem uma alta probabilidade, ou a gente atribui uma alta probabilidade para esse momento ser um bom momento para investir daqui a 5 anos. Então, eu diria que se você tem um caixa que você tem certeza que você não vai usar e não vai precisar
lançar a mão dele nos próximos 5 anos, eu acho que agora é um bom momento de investir. Mas, de novo, fazendo aqui todos os disclaimers de que depende muito de quanto você já tem investido, depende muito de qual é o teu objetivo e qual é o teu retorno, qual é o teu horizonte, né? Mas, se você tiver uma reserva de longuíssimo prazo, como 5 anos, acho que é um bom momento, sim, para investir no portfólio da GEL. Né? A gente tem feito isso, os sócios têm feito isso, a gente tem aumentado a nossa participação no portfólio da GEL, de novo com vistas a um retorno para 5 anos. Seguindo aqui nas perguntas, o Nicolas me pergunta se a gente está adicionando posições de empresas com múltiplos de liquidez mais conservadores. Não necessariamente, assim, o que a gente tem olhado, Nicolas, primeiro, assim, é sempre dentro do nosso universo de cobertura, então, agora não é um momento em que a gente vai trazer para o universo de cobertura alguma companhia que já não estava no universo de cobertura. O que a gente tem feito é uma interação mais humana no processo de olhar para as empresas e tentar entender quais empresas diluem risco do portfólio. Então, se eu tiver 2 companhias, né, com o mesmo retorno projetado para frente, mas uma eu atribuo uma chance, alguns pontos percentuais menor de ter qualquer dificuldade estrutural, eu vou nessa. Ou mesmo se ela estiver um pouco menos barata, eu também prefiro essa do que aquela. Então, é um pouco de arte aqui, no final das contas, na construção desse portfólio, de dentro das companhias e das muitas companhias que hoje dão preço, vamos dizer assim, de compra, né, escolher aquelas que, compostas, juntas, nos trazem um portfólio mais conservador, tanto em termos setoriais quanto em termos de nomes específicos. Então, não tem exatamente um ponto que a gente vai valorizar nas companhias, um múltiplo, nada, mas o que a gente vai tentar é sempre achar esse balanço entre muita qualidade, muita resiliência do modelo de negócio, né, e preço versus o valuation de longo prazo que a gente olha. Né. A Letícia pergunta aqui se a gente pode dar alguns exemplos de empresas que saíram do portfólio e das principais posições de você, Bud e Disney, são empresas alavancadas, como as negociações na carteira. Tá bom. Obrigado, Letícia, pela sua pergunta. Sim, talvez o exemplo mais claro de companhias que a gente gosta, a gente acha o modelo de negócio bom, mas a gente não quer agora, nesse momento, ter no portfólio, talvez o exemplo mais claro seja Marriott, que é uma empresa que a gente tinha antes dessa crise começar, e a gente gosta, acompanha há muito tempo Marriott, é uma posição que você que acompanha aí o nosso fundo há mais tempo, e já conversamos, inclusive, sobre ela, sei que você sabe que a gente acompanha a empresa há muito tempo, mas nesse momento, de novo, entendendo que ela está no olho do furacão, muito difícil projetar qual é o impacto, não só para a Marriott, mas como para a cadeia inteira em que ela está envolvida. Então, Marriott é uma empresa hoje que, vamos dizer, a gente ali na mão tira do portfólio e, mesmo que ela esteja muito barata, como ela parece estar, a gente acha que tem ativos de relação risco-retorno melhores para investir. Talvez um outro caso seja a Max, que é um banco, tem uma parte importante dela que é um banco, e a gente também acha que nesse momento não é o melhor setor para estar. Então, essas são 2 companhias que a gente, vamos dizer, desinvestiu aí nos últimos dias, para responder a tua pergunta. E tanto Bud quanto Disney, né, tanto a Bembev quanto Disney, sim, entendendo que elas têm essa posição de alavancagem maior, mas também sim entendendo que isso já estava na tese de investimento, a gente já via isso, e a gente continuou com as mesmas posições. Os 2 casos a gente nem diminuiu nem aumentou, então a gente continua confiante nos 2 modelos de negócio, primeiro, e depois também achando que, mesmo com valuations de longo prazo eventualmente menores, por conta de um 2020 mais difícil, a gente continua hoje confortável com essas 2 posições. Você também conhece bem a gente, Letícia, para quem está nos ouvindo também. Tudo que eu estou falando aqui é a nossa posição de hoje. A gente, na GEL, acredita que, para gerir bem um portfólio, para ser um bom gestor de portfólio, a primeira coisa que você tem que fazer é se dar o direito de mudar de opinião rápido. Então, essa opinião de hoje, se a gente, em qualquer momento, como a gente achou que, por exemplo, Marriott, que é uma companhia que a gente conhece muito, há muitos anos,
não era ideal ter agora no portfólio, a gente vai tirar. Não é o caso de Bud e de Disney, a gente continua com as duas, Disney sendo, inclusive, uma das posições mais importantes do portfólio, assim como Bud, mas Bud acabou caindo muito, mais do que as outras, então ela ficou um pouco menor no portfólio por esse motivo, mas a gente continua confortável com as duas. O Daniel fala que para estressar os modelos pelo lado da demanda, utilizar uma premissa de PIB. Não, Daniel, não. A gente, de novo, usa muito pouco projeções macro para fazer as nossas projeções. Obviamente, a gente usa o cenário macro para impactar, né, mas não para construir as posições. O que a gente fez foi mesmo traçar cenários quase que ridículos de novas receitas. Então, pegar uma companhia e falar, bom, ela vai ficar com 90% de queda de receita por 6 meses, depois 70% de queda de receita nos próximos 6 meses e uma recuperação muito lenta para o ano que vem. Então, realmente, talvez até ser mais drástico do que só pensar se o PIB cai 2 ou 3, 4 pontos, é realmente pegar a receita dela e, dependendo do setor, obviamente, mas olhar para o setor e tentar imaginar um cenário muito, muito, muito drástico e jogar no modelo dela, tanto para ver se a tese para de pé, né, do ponto de vista de ela atravessar a crise sem muito risco de ruptura, quanto de valuation. Né? Então, não é exatamente projeção de PIB que a gente usou. Tá? O André pergunta aqui quais serão as trocas. Então, André, acho que eu já falei um pouco, mas talvez valha a pena eu citar. Eu citei já, por exemplo, Marriott, eu citei Amex, eu citei algumas companhias que saíram, vamos dizer assim, do portfólio, e algumas outras que entraram, por exemplo, talvez citando aqui, a gente abre a carteira no trimestralmente, então, mas pelo menos para citar alguns nomes de empresas que entraram no nosso portfólio recentemente e que não estavam antes dessa alta volatilidade, eu posso citar a Facebook, por exemplo, uma companhia que não estava no nosso portfólio. Eu posso citar a Coca-Cola, que é uma empresa que antes também não estava no nosso portfólio. Então, a gente tem trocado de novo companhias que, para a gente, tem uma posição estrutural mais saudável, e que os preços também nos dão oportunidade de ganhos interessantes e bons, versus companhias que estão aí ou em posição de caixa mais sensível ou vão precisar, na nossa opinião, de alavancagem ou de créditos adicionais. A gente não quer estar nessa situação. Né? O Otávio pergunta quanto cai no ano agora o concentrado. Eu não estou com ele aqui, Otávio. Eu também, se eu puder te passar esse número, ele tem cota mensal, eu não estou com ela aqui, eu te passo esse número depois. Eu te passo esse número depois, tá? O Pedro pergunta se a gente tem banco nos Estados Unidos. Não, a gente já não tinha. Dentro do nosso processo, a gente já há algum tempo vinha entendendo que o setor de bancos, especialmente nos Estados Unidos, é muito competitivo, é muito difícil ter poder de preço. Então, a gente tinha a Max, que tem um business, é um banco, dá para dizer que é um banco, mas não é só um banco, e mesmo assim agora a gente decidiu não ter mais um portfólio, pelo menos por enquanto. Então, a gente não tem bancos nos Estados Unidos, nem no universo de cobertura, nem no portfólio. A pergunta do Lucas aqui, acho que eu já respondi, né, Lucas? Algumas empresas que foram retiradas do portfólio. O João também pergunta se a gente fez mudanças estruturais, saíram ou entraram de algum investimento. Acho que eu já falei, a gente aumentou bastante, a gente aumentou o número de companhias, entrou em companhias, como eu falei aqui, Alphabet, Facebook, Coca-Cola, nomes que a gente não tinha, aumentou posição em algumas outras e saiu basicamente de viagem e empresas alavancadas, né? O Felipe pergunta aqui qual o PL do fundo em caixa atualmente. Felipe, até sexta-feira a gente tinha perto de 15% em caixa na estratégia de longo prazo. Esse caixa não é uma visão, como você sabe, e espero que todo mundo já nos conheça o suficiente para saber que não é uma decisão macro, é uma decisão micro de alocação no caso a caso. Então, a gente tem um caixa ali para à medida em que a gente veja mais oportunidades do ponto de vista micro, a gente vai
vai, vamos dizer, consumir e investir esse caixa, mas também a gente tem feito essas trocas que eventualmente não consomem parte desse caixa, então, de novo, é uma posição, é uma foto, não quer dizer muita coisa. Eu acho que mais importante para o portfólio hoje, eu acho que é realmente os ativos que a gente tem, muito mais do que a posição de caixa efetivamente, mas na sexta-feira estava com esses perto de 15 aí. O Antônio pergunta se há uma diferença significativa de resultado e perda entre o fundo em dólar e em real. Assim, depende da moeda que você olhar, né, Antônio? Porque esses eu estou com o número aqui. O fundo em reais, que ele, na verdade, tenta pegar o resultado em dólar e transformar para reais, né? Então, ele está caindo no ano 28%, né? E no mês 19%. O fundo em dólares, então o GeoFund, que é a carteira em dólares lá fora, cai exatamente a mesma coisa, 28 em dólar e 20 em dólar no ano e no mês, né? Mas quando você pega o fundo em dólares aqui no Brasil, que está nas plataformas, que é o Geo Empresas Globais em dólares, como a cota dele é obrigada a R$100, você tem essa defesa do dólar para quem olha ou está olhando o seu saldo em reais, né? Que é inclusive parte do nosso, vamos dizer, da nossa sugestão aqui de alocação, como uma parte da renda variável, você trazer essa correlação negativa do dólar junto com a diversificação geográfica dos ativos para a sua carteira de renda variável. Então, ele cai 11% no mês e no ano. Então, se você pensa em reais, né, ele está caindo 11% por conta do dólar, e enquanto que o em reais, que é redeado para o dólar, ou não tem a questão do dólar, está caindo aí 19% no mês. Então, sim, como o dólar teve um movimento muito forte no ano também, acaba que o investidor que escolheu o fundo em dólar, de alguma forma se protegeu um pouco quando medido em reais. Mas aí depende muito de como você mede, em que fundo você está e qual é a tua cabeça. O fato é que em dólares, a nossa carteira, vamos dizer assim, está caindo aí esses 20%, 19% isso sem contar hoje, que subiu um pouco, mas até sexta-feira estava caindo 19% no mês. Muitos desejos de sucesso aqui para todos nós. A Thaisa pergunta se tem bancos na Alemanha. Não, Thaisa, a gente não tem banco. Hoje, mais de novo, o único banco que a gente tinha no portfólio e no universo de cobertura era a Mex, que hoje não está mais no portfólio. O Fernando pergunta se a gente pensou em diversificar ex-Estados Unidos. Sim, e na verdade não agora. O fundo já é global. Isso é super relevante. Do nosso universo de cobertura, Fernando, de 60 companhias, hoje 2/3 delas são companhias americanas, mas 1/3 delas já é composto de companhias europeias. Isso não é uma decisão macro, de novo, uma decisão micro. Então, já o portfólio, tanto o portfólio quanto, na verdade, principalmente o universo de cobertura, já é diversificado e globalmente. Então, o fundo não é um fundo de US, é um fundo global, mas, claro, ainda tem vamos dizer, uma concentração, um número maior de companhias nos Estados Unidos, né? O Leonardo pergunta aqui se a gente gosta de empresas high growth. Leonardo, essa pergunta, deixa eu ver se eu entendi, vou tentar responder do jeito da Gel, tá? Que é o seguinte, crescimento, né, que é growth, é um dos pilares que a gente procura numa companhia, mas não o crescimento de vendas, e sim o crescimento de lucro, ou as avenidas de crescimento de lucro que a companhia tem à sua disposição. Então, quando a gente pensa em puramente assim, o carimbo de empresa high growth, em geral a gente está falando de empresas que ainda não geram muito caixa, ainda não geram muito lucro, mas crescem muito as vendas, né? Esse tipo de empresa, em geral, não vai estar no nosso universo de cobertura, porque ao mesmo tempo que a gente olha assim, crescimento como um dos 3 pilares dele, a gente olha muito geração de caixa, muito poder de preço, muita lucratividade, né? Muito cultura de dono. Então, a gente procura empresas já muito estabelecidas, mas dentro dessas, obviamente, que crescimento a gente gosta. Então, Alphabet, Facebook, Visa, Mastercard, são companhias que, vamos dizer, estão no nosso universo de cobertura, a gente gosta muito e que tem apresentado, nos últimos muitos anos,
crescimentos muito altos. Então, sim, a gente gosta de crescimento, mas se você, talvez esse carimbo, né, esse high growth, como o mercado chama, se eu entendi a tua pergunta, são companhias mais com só crescimento, mas não necessariamente ainda lucratividade ou ainda uma geração de caixa consistente, essas não estão no nosso universo de cobertura. O Antônio me perguntou se vale a pena o investimento no fundo em dólar. Antônio, é muito difícil, assim, porque o que está implícito um pouco aqui na tua pergunta é o dólar, né? Para onde vai o dólar? E aí, acho que é muito difícil, a gente nem se propõe eu acho que nem quem se propõe a saber isso consegue acertar muito. Imagina a gente que nem se propõe a saber do dólar, né? O melhor que eu posso te responder é que se você olhar para dezembro, 31 de dezembro, eu estou olhando aqui no meu caderninho, na minha cola, o fundo em dólar está caindo 11% no ano. O que quer dizer que a carteira de ativos caiu mais do que o dólar subiu. Então, o que eu posso te dizer é o que está na cota, muito simplório até, mas é dizer que hoje o composto combinado entre nossa carteira e dólar está 11% mais barato do que estava em 31 de dezembro. Mas eu acho que a resposta para isso depende muito de como você olha o dólar, de como você olha essa alocação, de se você olha ela composta ou não com outros fundos de renda variável no Brasil, se você quer ou não ter essa proteção para o caso do cenário continuar muito turbulento e o real continuar se desvalorizando ou não. Enfim, então é muito difícil a resposta para essa tua pergunta, mas espero ter ajudado pelo menos um pouco. Eu não entendi, o Adriano pergunta aqui, qual o prejuízo ou não existe, pois o GEL Empresas Globais em dólares investe sua maior parte em outro fundo master da GEL. Não entendi a tua pergunta, Adriano, mas vou só falar da estrutura para quem não conhece. Os nossos masters, tanto em dólares quanto em reais, são 2 masters no Brasil diferentes, né? Um com hedge e um sem hedge. Eles não compram nenhum fundo lá fora da GEL, tá? Eles compram os ativos direto. Desculpa, esse é uma estrutura que a gente montou para garantir que os 2 produtos no Brasil fossem FIAs, portanto, tivessem vamos dizer, uma questão tributária muito interessante para o investidor pessoa física. O Pedro pergunta se a gente continua com a empresa do Buffett, que é a Berkshire. Sim, é uma das posições que a gente tem na carteira. Ela está, eu não sei exatamente o número, mas ela está ali perto de 5, 6% da carteira, que é o que estava antes. A gente não teve nenhuma grande aumento ou diminuição dessa posição, ela continua com o mesmo peso da última vez, mas sim, ela continua na carteira. O João pergunta qual a expectativa de retorno da carteira investida hoje para os próximos 5 anos. João, eu não gosto, acho que não tem nenhuma chance da gente conseguir dar uma ideia de retorno esperado, mas isso aqui me lembra um pouco o baratômetro, né? Que não é retorno esperado, né? O baratômetro, aquele número teórico que a gente aponta no nosso reloginho lá, que para quem conhece bem a gente sabe que é o baratômetro, a gente não chama aquilo de retorno esperado, porque aquilo não é retorno esperado, aquilo eu gosto, talvez o jeito mais tecnicamente correto que eu gosto de falar do baratômetro é a diferença entre preço e valor na conta da GEL para 5 anos entre os ativos que compõem a carteira hoje, nessa proporção, né, e a mesma carteira na mesma proporção daqui a 5 anos. Então, é muito teórico esse número. Então, a gente não tem uma expectativa de retorno para os próximos 5 anos. Mas o que a gente vê aqui, historicamente, acompanhando essa diferença entre preço dos ativos no D0 e valor deles calculado pela GEL para 5 anos, a gente está nos melhores, nos momentos que essa diferença é a maior. Portanto, provavelmente está num dos melhores pontos de investimento, olhando para 5 anos, que a gente já viu seguindo essa métrica, que é super particular da GEL e que de novo, não tem nenhuma promessa de retorno aqui. O Antônio me agradece aqui. Que bom que eu consegui responder.
Bom, eu acho que eu passei uma por uma aqui, eu fiquei devendo duas respostas que depois eu mando, tanto o retorno do concentrado, que eu não tenho ele aqui hoje, quanto do beta. O Zé Ricardo pergunta se eu acho que uma carteira de investimento de tesouro apenas com um gerador de alfa, neste momento diversificar com beta também. Zé Ricardo, eu não sei se eu entendi. Assim, a GEL, ela olha zero para os índices. Se a gente olhar beta como... Quer dizer, se a gente olhar, não, né? O beta, no final, é uma relação da nossa carteira com algum índice, né? Então, o beta contra o S&P, o beta contra o MSCI. A gente não olha para nenhum índice para construir a carteira, tá? Então, eu diria assim, que a GEL vai procurar sempre ativos que, um a um, a gente veja muito potencial de retorno. A gente não olha, quando acha um ativo, não olha para saber se ele está no índice ou qual é o peso dele no índice e se a gente deveria ou não aumentar ou diminuir por isso. Então, assim, a GEL vai buscar sempre alfa. É claro que qualquer carteira, diversificada ou não, concentrada ou não, ela vai ter um número de beta lá, mas é uma correlação quase daquela carteira com o índice. Então, eu diria assim que para a GEL, o que a GEL se propõe a fazer é construir uma carteira que gere retornos absolutos no longo prazo em janelas de 5 anos, independente do que os índices vão retornar. Tá? É o que a gente gosta. Agora, acho que para o investidor, talvez faça sentido ter um misto de uma carteira como essa, com alguma carteira mais passiva, enfim, aí eu acho que vai da estratégia de cada investidor. O João pergunta qual o melhor benchmark. João, até falando um pouco dessa resposta que eu acabei de dar para o José Ricardo, desculpa, a gente não olha nenhum índice, né? Mas para construção. Mas vários dos nossos fundos, alguns dos nossos fundos, o pré-institucional, por exemplo, tem benchmark MSCI, mundo. Eu acho que ele de novo, entendendo que ele é muito longe do ideal. A gente é uma carteira que hoje tem 21 ativos, o S&P tem 500, o MSCI tem mais de 3 mil, mas eu diria que o MSCI Mundo, pelo menos geograficamente, não tem as restrições que o S&P tem de ser só Estados Unidos e, portanto, poderiam ser mais justos ou mais próximos da carteira da GEL. Mas tudo isso para dizer que eu não acho nenhum benchmark exatamente, nenhum índice exatamente muito aderente ao nosso portfólio. Mas eu diria MSCI Mundo, talvez, por essa questão geográfica. Né? O Pedro pergunta se a GEL bateu o S&P nos últimos anos. Até o começo dessa queda, aqui a gente tinha janelas bem positivas. Como a gente está para trás do S&P nesse ano, como eu expliquei no começo, agora eu acho que a gente está em algumas janelas mais longas empatado ou levemente atrás, nas mais curtas. Mas até o começo dessa crise a gente tinha uma geração aí de alfa bem interessante. Mas, de novo, entendendo que esse processo aqui está longe de ter terminado, vamos ver como o fundo se comporta num eventual rebound do S&P, ou mesmo agora, que a gente tem uma carteira já, na minha opinião, super adaptada e adequada para o momento que a gente está vivendo. Mas, de novo, a gente não olha muito o S&P nem o MSCI para a construção do portfólio, mas nos últimos anos, até hoje, talvez até final do mês, a gente já vai estar um pouco para trás do S&P. Bom, de novo, acho que eu cheguei aqui no fim tomar só um gole d'água e esperar se tem mais alguma pergunta. Bom, já tenho aqui alguns segundos que não vejo nenhuma pergunta. De novo, também não queria... O Leonardo, veio mais uma aqui. O Leonardo pergunta se a gente gosta de pagadoras de dividendo. Leonardo, o dividendo para a gente é uma das métricas que mostra que a companhia está gerando lucro, mas a gente não usa o dividend yield como uma métrica para decisão de investimento numa companhia ou não.
entendendo que ela pagar ou não dividendo varia muito com a questão de como ela pode investir esse lucro que ela gera. Então, não é uma métrica que faça ou que esteja na nossa tomada de decisão o dividend yield. Tá? É isso. Pessoal, eu queria, então, agradecer, aproveitando aqui que estamos sem perguntas mais. De novo, estamos super à disposição, não só eu, como time inteiro de distribuição da GEL. A gente tem feito vários desses eventos, vários desses webinars, a gente está tentando fazer com alguma cadência. A ideia hoje era passar um pouco de como a gente está, tirar as dúvidas de vocês. Então, se tiverem mais perguntas, vocês podem mandar para a gente por e-mail e tal. E queria agradecer o tempo de vocês, já estamos aí com 45 minutos. Eu sei que não está todo mundo com tempo sobrando. Então, eu queria agradecer e, de novo, desejar que todo mundo esteja bem, saudável, que é o mais importante. E se tiverem mais questões, manda para a gente por e-mail que a gente vai ter prazer em responder, ou mesmo liguem para a gente, tá bom? Obrigado, até mais, tchau, tchau.